Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Eu sou o professor Michael Ciel e agora vamos entrar com mais uma aula de Física. Essa é a aula 8.2. Então, nessa aula nós vamos fazer o quê? Uma revisão de conteúdos, né? Resgatar os conceitos. Então, assim, na aula passada, nós fizemos aquela introdução, falamos sobre os capacitores, né? Como funcionava um capacitor, quais os tipos de capacitores, as equações que envolviam a capacitância, correto? O que influenciava na capacitância e fizemos exercícios também, tá? Então, na aula de hoje, vamos fazer uma parte agora de revisão, resgatando esses principais tópicos, tudo bem? Manda no fundo aqui. Manda no fundo. Pronto, aqui, ó. Vamos lá. Então, na aula passada, capacitores, pessoal, aqui, ó. Eles também são chamados de condensadores, ok? Também são chamados de condensadores e a função deles é o quê? Armazenar energia, tá? Então, capacitores conseguem o quê? Armazenar energia. Professor, uma bateria, uma pilha também armazena energia, correto? Mas a diferença é que para você carregar uma pilha e uma bateria, vai levar bastante tempo. Para você carregar um capacitor, é bem rápido. E aí, o contrário também é verdade. Para você descarregar uma pilha, leva tempo, dias, meses, né? Para descarregar uma bateria, igualmente. Um capacitor, ele descarrega rapidinho. É quase instantâneo, pessoal, né? Então, o descarregamento dele é quase instantâneo. Aí tu pega o flash de uma câmera, ó, é um capacitor que tem dentro dele, um desfibrilador, tá? Tem um capacitor ali dentro, tudo bem? Então, olha só, capacitores, função, armazenar energia. Dando sequência. Existe uma equação aí para você chegar na capacitância. Como que era a equação? Capacitância é igual à carga que ele consegue armazenar dividido pela diferença de potencial. Ou seja, aqui, pessoal, ó, essa equação aqui, ó. Opa, aqui, localizei. Né? Capacitância igual carga dividido pela diferença de potencial. Essa é uma equação para você anotar. Agora, outra equação que está aqui do lado, ela vai dizer o seguinte, bem aqui, ó. Bem aqui, ó, capacitância é igual a permissividade elétrica no vácuo multiplicado pela área do capacitor dividido ó, pela distância entre as placas. Então percebam que o comprimento da área influencia na capacitância, a distância entre as placas influencia na capacitância, ok? E percebam que o meio, ó, o epsilonzinho aqui, ó, esse epsilonzinho aqui, ó, o meio também influencia na capacitância. Então, dependendo qual é o material que eu colocar ali no meio, eu posso influenciar na capacitância. Qual que é a unidade, pessoal? Qual é a unidade da capacitância? Farad, tá? Farad, vai ter o F lá para você representar. Farad, unidade da capacitância, Farad. Vamos dar sequência. Eu posso aumentar a capacitância como? Colocando dentro dos capacitores, aqui, ó, colocando dentro das armaduras de um capacitor, esse material aqui. Que material é esse aí, professor? É um material chamado dielétrico, tá? Então, o dielétrico ele vai impedir que uma placa toque na outra, perfeito? Ele vai impedir que você tenha uma maior diferença de potencial entre os condensadores, sem que a carga migre de uma placa para outra, ok? Então, quando eu coloco esse dielétrico aqui, ó, eu consigo aumentar a capacitância em um fator K, tá? Vou aumentar no fator K. K pode ser o quê? 1, 2, 3, 4. Então, assim, aumentou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ok? Depende do material que você está utilizando. Vamos seguindo. Olha lá, ó. Inseriu o dielétrico, vai aumentar a capacitância. Continuando. Eu posso ter associação de capacitores no circuito. Eu posso associar os capacitores em série, né? Olha lá, no circuito eles estão em série, pessoal. Aqui, ó. Ó, tem o gerador. Ó, o gerador. Os capacitores aqui, ó. 1, 2, 3 capacitores em série. Quando você vê uma figura assim, que eles estiverem em série, o que vai acontecer? A diferença de potencial, ó, total, vai ser a soma de cada potencial de cada capacitor. Então, aqui, ó, o primeiro capacitor, V1, diferença de potencial, mais V2, diferença de potencial, mais V3, ok? Então, a diferença de potencial total vai ser a soma de cada um deles, ok? Outro detalhe, a capacitância equivalente, o inverso da capacitância equivalente,
vai ser igual a um somatório das capacitâncias de cada capacitor, tudo bem? Isso para o caso em série. Agora, olha só, quando eles estiverem em paralelo, o que vai acontecer? Em paralelo aqui, ó, ao circuito aqui, ó, gerador está aqui, ó, gerador, capacitor 1, capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, ó, um do ladinho do outro, em paralelo. Quando isso aí acontecer, o que vai acontecer? A diferença de potencial entre eles vai ser igual, tá? Então, V1 igual V2 igual V3 igual, tudo bem? Dando sequência, e nesse caso, quando eles estiverem em paralelo, quando eles estiverem em paralelo, a capacitância total, pessoal, vai ser o quê? A soma das capacitâncias. Então, vai somar, né? Capacitor 1 mais capacitor 2 mais capacitor 3. Então, assim, para cada associação vai ser um tipo de equação, como você percebeu, tá? Ali. E nesse caso também, está em paralelo, a carga total vai ser a soma de cada carga armazenada em cada capacitor. Ok? Agora, pessoal, olha só, vou dar um tempinho aqui, que é o tempo de você fazer as questões, tá? As atividades. Vai tentar fazer, e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá? Opa, acabou o tempo. Vamos nessa, pessoal, para a correção das atividades. Será que você acertou? Vamos descobrir. Manda na tela. Vamos à primeira questão. A respeito da capacitância, julgue os itens a seguir. Primeiro item. A capacitância é a capacitância... Opa! Cadê a caneta? Aí. A capacitância é diretamente proporcional à permissividade elétrica do meio onde está o capacitor. Será que é? Vamos ver aqui. Capacitância é igual epsilon vezes área dividido por D. Olha só. Então, pessoal, está correto, tá? Por quê? Porque quanto maior aqui, ó, quanto maior a permissividade, maior o valor da capacitância, né? Porque aqui está no numerador, aqui está no numerador. Então, quanto maior a permissividade, maior a capacitância. Logo, o primeiro, ó, está correto. Segundo, quanto maior a distância entre as placas de um capacitor, maior a sua capacitância. Será, pessoal? Como aqui está no denominador, quanto maior D, menor vai ser a capacitância. Então, essa segunda aqui, ó, está incorreta, tá? Está incorreta. A capacitância é inversamente proporcional à distância entre as placas. Ok? Um aumenta, o outro diminui. Terceiro, os desfibriladores são exemplos de aplicação do estudo de capacitores. Correto, pessoal, tá? Os desfibriladores exatamente armazenam energia, né? E eles precisam de um capacitor para ter essa descarga rápida de energia. 4. A área das placas paralelas que compõem o capacitor é diretamente proporcional à capacitância. Novamente, vamos recorrer à equação capacitância permissividade vezes área dividido pela distância. Então, quanto maior a área, maior a capacitância, tá? Então, está correto, pessoal. Olha só, então, quais as alternativas que nós marcamos como correto? 1, 3 e 4, ok? 1, 3 e 4. Letra D. Dando sequência. Questão 2. 3 capacitores, A, B e C, estão associados em série e suas capacitâncias são respectivamente 2 microfarads, 3 microfarads e 4 microfarads. Calcule a capacitância equivalente aproximada desse conjunto. Então vamos lá, estão em série, é isso? Como que é isso aí em série? Vamos relembrar aqui, ó. O primeiro aqui, ó, foi, né? Ó, o segundo aqui, ó, foi. Ó, o terceiro aqui, ó, e foi, tá em série. Então, capacitor A, capacitor B, capacitor C. Os três estão em série, tá? E aí ele quer o quê? Calcule a capacitância equivalente desse conjunto. O que é que ele está pedindo? Capacitância equivalente é assim, vamos lá, eu tenho aqui o ponto X e o ponto Y, tá? Digamos que eu quisesse substituir esses 3 capacitores por apenas um, tá? Aqui continua sendo Y, aqui continua sendo X. Eu quero trocar os 3 aí por apenas um capacitor. Então a pergunta é, qual é a capacitância desse capacitor
que seria capaz de substituir os 3. Então, para essa pergunta, ele chama isso de quê? Capacitância equivalente. Tudo bem? Então, vamos ver como funciona no cálculo. Vou apagar aqui. Vamos lá. Como eles estão associados em série, aí tu vai ter que prestar atenção. Se eles estão em série, eu vou utilizar a seguinte equação aqui, ó. O inverso da capacitância equivalente é igual ao somatório, ou seja, a soma do inverso das capacitâncias. Ou seja, 1 sobre capacitância equivalente vai ser 1 sobre o primeiro capacitor, mais 1 sobre o segundo capacitor, mais 1 sobre o terceiro capacitor, ok? Então, olha só, vamos apagar aqui. Pronto. Aí vai ficar assim, ó, 1 sobre capacitância equivalente, mais 1 sobre, qual que é o primeiro capacitor? 2. Aí coloquei 2 bem aqui, ó. Mais 1 sobre o segundo capacitor. Qual que é o segundo capacitor? 3. Coloquei o 3 bem aqui, ó. E mais 1 sobre o terceiro capacitor, que é quanto? 4, aqui, ó. 4 bem aqui, certo? Agora, pessoal, 2, 3 e 4, você vai fazer o quê? Mínimo múltiplo comum, que vai dar quanto? Vai dar 12, né? Então, de 2, 3 e 4, você faz o quê, pessoal? MMC. Lá da matemática, né? Divide por 2, deu 1, deu 3, deu 4, perdão, deu 2, ó. Opa, aqui. Deu 2, né? Dividiu por 2, aí. Deu 2, né? Dividiu por 2 de novo, aí permanece 1, 3, aqui é 1, né? Agora dividiu por 3, aqui dá 1, dá 1 e dá 1. Então acabou aqui, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, tá? Então o resultado do mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4 dá 12. Aí agora, pessoal, vai pegar o 12, vai dividir pelo denominador e o resultado vai multiplicar pelo numerador, tá? Então vamos lá, 12 dividido por 2 deu 6. 6 vezes 2 deu quanto? Ó, deu 6. Aí 12 dividido por 3 agora, 12 dividido por 3 dá quanto? Dá 4. 4 vezes 1 dá 4, olha o 4 aqui, ó. 12 dividido por 4, 12 dividido por 4 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 1 dá quanto? Dá 3, tá? Aí agora, vamos apagar aqui, tá muito poluído, pronto. Aí agora ele vai fazer o somatório, né? 6 mais 4 mais 3 dá quanto? Deu 13, ok? Então, 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 13 dividido para 12. Como você não quer o inverso da capacitância, você quer saber exatamente quem é a capacitância, tu vai inverter a fração, né? Vai inverter a fração e vai ter que a capacitância equivalente é 12 sobre 13. Fazendo essa divisão, você vai ter aproximadamente 0,92 microfarad, tá? Aí a resposta, professor, a resposta está em nanofarad, ó, nanofarad. Mas nanofarad é 10 a menos 9 farad, ok? 10 a menos 9. E a resposta aqui está em micro. Para eu poder transformar de microfarad para nanofarad, eu vou ter aqui, ó, 0,920, né, vezes 10 a menos 6. Vou trazer a vírgula 1, 2, 3 casas. Então vai ficar assim, 920 vezes 10 a menos 3, multiplicado por 10 a menos 6, que vai dar 920 vezes 10 a menos 9 do farad, tá? Porque nessa multiplicação dos dois aqui, ó, vai ficar menos 3 menos 6, não é isso? Menos 3 com menos 6 dá menos 9. Então dá 920, aqui, ó, 920 vezes 10 a menos 9. Vamos apagar isso aqui. 920 vezes 10 a menos 9. Também conhecido como 920 nanofarad, que vai bater, pessoal, com a letra D. Tudo bem? Letra D. Marcou? Acertou? Vamos à questão 3. Numa associação em série de dois capacitores A e B, então aqui, ó, capacitor A, capacitor B. A DDP do capacitor A é de 24 volts. Então vamos apagar aqui. Ele está falando que o capacitor A, a diferença de potencial aqui, é de 24 volts, ok? Sendo que a capacitância A é de 4 microfarads e a capacitância B, 16 microfarads. A diferença de potencial do capacitor B e a diferença de potencial que alimenta o circuito será D. Vamos analisar. Primeiro,
Capacitores associados em série carregam-se com a mesma quantidade de carga. Então, essa é uma informação útil, né, que nós vamos utilizar. Eu sei que a carga que vai ser armazenada aqui é a mesma carga que vai ser armazenada aqui, ok? Mesma quantidade de carga. Então, vamos utilizar essa informação ao nosso favor. A carga armazenada em A vai ser a capacitância de A vezes a diferença de potencial. A capacitância de A, 4 vezes 10 a menos 6. A diferença de potencial de A, 24 volts. 4 vezes 24 dá o quê? 96 vezes 10 a menos 6. O 10 a menos 6 eu posso escrever como micro, né? Então, 96 microcoulomb, ok? Essa é a carga de A. Continuando, como eu sei que a carga de B é igual à carga de A, então esse mesmo valor que eu encontrei aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser a carga de B, ok? Vamos apagar isso aqui, pronto. O valor vai ser igual. Então, a carga de B igual à carga de A. Logo, a carga de A igual à carga de B, né? Carga de A, capacitância de B, diferença de potencial de B. Vamos ter o seguinte, no lugar da carga, vamos colocar 96 vezes 10 a menos 6. No lugar do CB, o valor da capacitância. E a diferença de potencial, eu não sei, é exatamente o que a gente vai descobrir aqui, ok? Esse 16 vezes 10 a menos 6 que está multiplicando, passa dividindo, tá bem aqui, ó. E aí você vai dividir 96 para 16, deu 6, e 10 a menos 6 com 10 a menos 6 você cancelou. Portanto, a diferença de potencial de B, 6 volts. Agora, pessoal, continuando. A DDP que alimenta o circuito é a soma das DDPs de A e de B. Portanto, se a diferença de potencial aqui é 6 volts e a diferença de potencial aqui é 24, a diferença de potencial total vai ser a soma das duas, né? Vai ser a soma das duas. Então, diferença de potencial total é a diferença de potencial de A com a diferença de potencial de B, que dá 24 mais 6, que dá o quê? 30 volts. Ok? Que dá a letra A, pessoal. Vamos lá, se liga no Enem. Questão 4. Um cosmonauta russo estava a bordo da estação espacial Mir, quando um de seus rádios de comunicação quebrou. Ele constatou que 2 capacitores de 3 microfarad e 7 microfarad ligados em série estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos por um único capacitor, que é o equivalente, né, que cumpre a mesma função. Qual foi a capacitância medida em microfarads do capacitor utilizado pelo cosmonauta? Então, olha só. Ele está dizendo que eles estão ligados em quê, pessoal? Estão ligados em série, né? Então, você tem aí um capacitor aqui, ó, ligado no segundo capacitor, ok? E aí tu tem um ponto X, um ponto Y, e aí tu vai trocar os dois que estão queimados por um único capacitor, né? Por um único capacitor. Então, qual vai ser a capacitância desse capacitor que substitui os dois? Nesse caso, pessoal, como são 2 capacitores apenas, somente nesse caso, eu posso utilizar essa equação aqui, tá? Se fossem 3 capacitores, aí eu teria que utilizar aquela outra equação lá, 1 sobre capacitância equivalente igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, e aí vai, se fossem vários capacitores. Mas como se trata apenas de 2 capacitores, podemos utilizar esta equação aqui, tá? Então fica assim, capacitância equivalente é igual a primeiro capacitor, 3 micro, vezes o segundo capacitor, 7 micro, dividido pela soma dos dois, 3 mais 7. Nesse caso, o produto de 3 por 7 dá 21 e a soma de 3 mais 7 dá 10. Dividindo 21 para 10, obtemos 2,1 microfarad, ok? Que vai bater o quê, pessoal? Com a letra C, tudo bem? 2,1 microfarad, ok, pessoal? Então, olha só, essa foi a nossa aula, ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado, né? No passo a passo, abertura dos cálculos. E é isso, tá? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima!